tudo bem? Vamos começar então o segundo encontro do curso Tiras no Ensino. Eu vou sair da tela para que a gente possa dar destaque ao que realmente importa, que é o conteúdo. Então, nessa aula 2, eu queria começar com uma pergunta. Tiras são só de humor? Bom, eu queria trabalhar dois exemplos. Primeiro, do André Dahmer, da série Malvados. Os próximos filmes de ficção serão sobre democracia. Tem uma brincadeira feita nessa tira, vamos dizer assim. Agora, olha esse outro exemplo. Da Laerte Coutinho, publicado na Folha de São Paulo. Não tem humor. Bom, isso já responde a nossa pergunta, se as tiras são só de humor. Não, claro que não. As tiras são um formato para veicular quadrinhos e nesse formato você pode veicular vários gêneros. E um desses gêneros são as tiras cômicas, essas que a gente está falando que tem humor. Essas tiras cômicas, elas predominam nos materiais didáticos, por isso que elas são muito estratégicas para a gente estudar de forma mais aprofundada. A Jéssica Máximo Garcia fez um mestrado na Universidade Federal de São Paulo, que ela analisou 6 coleções compradas em 2014 pelo PNLD, Programa Nacional do Livro Didático. E ela chegou à conclusão de que dos gêneros que aparecem nessas coleções, as tiras cômicas são mais recorrentes nessas produções. São 417 tiras cômicas presentes nesses materiais didáticos. Só para a gente fazer uma comparação, no levantamento dela, reportagens foram 64 e contos 33. Tiras cômicas 417, de longe, disparado, foram as que mais apareceram nos livros didáticos. As tiras cômicas, se a gente for observar como elas funcionam, elas têm um propósito comunicativo, vamos dizer assim, que é construir uma situação de humor. Para isso, elas vão ter que fazer uma narrativa que vai levar a um desfecho inesperado, e é nesse desfecho inesperado que é criada, que é trazida, que é construída a situação de humor. Volta para a tira dos Malvados para a gente ver com esse olhar. Os próximos filmes de ficção serão sobre democracia, ou seja, você construiu essa situação para chegar a esse desfecho inesperado que não haveria democracia real, a democracia seria uma ficção, é isso que provocaria o efeito de humor. Se a gente fizesse uma espécie de raio-x da tira, ela seria mais ou menos assim. Ela vai construir uma situação, essa situação em algum momento vai levar um elemento chave, alguns falam que o nome disso é gatilho, mas enfim, uma situação, um elemento chave, que é o que vai levar ao efeito inesperado, que vai levar ao efeito de humor, que vai mostrar para você que tem uma situação meio surreal, que vai trazer a graça para a história. É o que a gente está chamando de desfecho inesperado. Nesse caso do André Dahmer, a situação é construída nos 2 primeiros quadrinhos. O elemento-chave que vai revelar esse desfecho inesperado é a palavra democracia, e aparece justamente no último quadrinho. Então, a presença do elemento-chave coincide com o desfecho inesperado, as duas situações vistas no último quadrinho. Esse elemento-chave pode ser verbal, como a palavra democracia que a gente acabou de ver. Vamos pegar mais um exemplo dessa série chamada Na Caixinha, que foi criada pelo Marcelo Saravá e Wesley Samp. Tem um gato, esse gato eles dizem que é a rotina de um ser humano com um gato, e esse gato tem um ser humano de estimação e os dois são mostrados durante a quarentena. O gato vai em direção à porta no primeiro quadrinho, espera em frente à porta, no terceiro quadrinho o dono dele percebe isso e pergunta para o gato se o gato está com saudades da rua, e o gato responde, saudades de você na rua. E se você na rua sugere que na verdade, se você na rua é o elemento-chave que vai trazer o desfecho inesperado. Ele espera que o humano saia mais vezes para ele poder ficar em casa sozinho com mais liberdade. Ele teria saudades exatamente disso, o gato. Esse elemento-chave pode ser também de ordem visual, não só verbal. Vamos pegar um exemplo dessa história do Marco Oliveira. Há uma pessoa sentada na poltrona, no primeiro, segundo, terceiro quadrinhos, e depois ele está numa suposta sala de espera, alguém fala próximo, próximo, próximo. No quarto quadrinho já não tem mais ninguém, e aí pontualmente às 6 horas da tarde sugere que termine o expediente e o funcionário vai embora.
O que é o desfecho inesperado é que o funcionário é a poltrona. A poltrona põe um chapéu, pega a malinha e vai embora. O elemento-chave que leva a esse desfecho inesperado é a poltrona humanizada, ou seja, é de ordem visual. Muitas tiras cômicas trabalham com recursos da linguagem dos quadrinhos, que não deixa de ser visual, para provocar efeito de humor. Vamos pegar um exemplo da Turma da Mônica, do Maurício de Souza. A Mônica aparece no primeiro quadrinho atendendo a um telefone fixo. Coisa antiga, telefone fixo, mas ela está atendendo telefone fixo. Alô, eu queria falar com o Cebolinha. Um momento que eu vou transferir a ligação. E ao invés de transferir o aparelho, ela transfere a fala da pessoa com quem que queria conversar com o Cebolinha. Ela transfere, então, um balão de fala, que é um recurso dos quadrinhos, e é esse elemento visual que vai provocar efeito de humor. Né? Nesse outro exemplo do Grump, que é do Valmir Urlandelli, a brincadeira é a dificuldade do personagem para terminar a tirinha. Né? Tá difícil de terminar essa tirinha, porque ele tem que cruzar do primeiro para o último quadrinho por meio de uma corda, né? E a corda amarrada na lateral dos quadrinhos é o que provoca efeito de humor. Tem tiras em que o elemento-chave pode ser verbal e visual. Não só um, não só outro, mas os dois. Tem um exemplo bom do Fábio Koala, que é da série Mentirinhas, que é esse aqui. Dois garotos no mar, um pergunta para o outro: já pensou se aparece um tubarão? Nem ligo para os tubarões, mas morro de medo dos cavalos marinhos. Aí ele dá uma risada, cavalos marinhos aparecerem, essa foi boa. E no último quadrinho, efetivamente, aparece um cavalo marinho. O elemento-chave é cavalo marinho verbal presente no segundo quadrinho. Só que, ao mesmo tempo, é a contradição do que o cavalo marinho sugere no verbal para o que você efetivamente vê no último quadrinho, que não é aquele animal que nada por baixo d'água, mas é efetivamente um cavalo com características marinhas. Por que esse cavalo seria marinho? Porque ele estaria com óculos protetor, ele estaria com boia, e enfim, né? Ele teria composições marinhas, e é isso que provoca efeito de humor. Mas nota que, para entender isso, tem que ter essa articulação do verbal com o visual. E é importante dizer que essa construção da situação, a presença do elemento-chave e o desfecho podem ser sintetizados em uma cena só. Não precisa aparecer em 2 quadrinhos, 3 quadrinhos, pode aparecer em um quadrinho apenas. Exemplos. Neste aqui. Qual a opção? Hétero. O motorista está parado no trânsito, o trânsito está interditado, ele pergunta para o fiscal de trânsito qual seria a opção para sair do trânsito interditado, e o fiscal de trânsito entende que seria a opção sexual, e aí ele diz: a opção minha sexual seria ser hétero. Hétero verbal é o que é o elemento-chave que também apresenta o desfecho inesperado, mas nota que a construção da situação é feita em uma cena só. Mais um caso, esse nem parte verbal tem, a construção da situação é um trânsito parado. Imagina que seja um semáforo, porque aparece aí no canto esquerdo superior um semáforo, e como é próprio de alguns semáforos das grandes cidades, aparece uma pessoa se convidando a limpar o vidro. Como o motorista, no caso, está num patinete, não está dentro do carro, o garotinho aí vai limpar o vidro do óculos, que é o que seria mais próximo. É isso, que esse elemento visual que vai provocar efeito de humor. Mais um caso da série Maria, do Henrique Magalhães, uma falando com a outra: peraí, mas isso é só um quadro. É que o autor cansou de histórias em quadrinhos, produzidas em vários quadrinhos, então ela construiu um quadro só, mas também serve à risca para a gente explicar o que a gente está tentando mostrar. Então vamos lá, tiras são só de humor? Pergunta inicial, não. Existem diferentes gêneros de tiras e um deles são as tiras cômicas. São as mais comuns de você encontrar na internet, são as mais comuns de encontrar em redes sociais, são as mais comuns também de você ver em jornais. Tá? Por isso a impressão de que as tiras seriam só cômicas. Mas vemos que também tem outros gêneros de tiras que a gente vai discutir depois. E as tiras cômicas importantes são as mais comuns dos materiais didáticos, por isso que num curso de tiras no ensino, isso acaba se tornando bastante importante. Mas ficou uma coisa meio no ar. Quais seriam os outros gêneros de tiras, então? Essa resposta a gente comenta na aula 3, mas se tiver curiosidade de saber a resposta,
ela está no livro Tiras do Ensino, que a gente publicou pela Parábola Editorial, assim como essa discussão que a gente fez hoje, está bem mais detalhada na obra. Obrigado por enquanto, até o próximo encontro.